Olá, meus queridos, como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui é o pastor Fernando e o nosso canal Reflexões da Palavra de Deus. Já quero agradecer a Deus por estar aqui, né? E agradecer a você que me segue aí, né? Eu oro a Deus muito pela sua vida e quero aqui agradecer, né, a você que deixa sempre aí o seu like, o seu joinha, certo? Compartilha aí esses vídeos nossos, compartilha aí essas mensagens, bem? Gente, já tem tempo que eu postei um vídeo aqui no nosso canal, vim postando alguns shorts, né? Mas eu quero deixar uma reflexão aqui da palavra de Deus e quero falar de frutos, né? Quem não gosta de frutos? Frutos, hoje em dia, ideal para a nossa saúde, né? Falo de frutos, são frutos, frutas, né? Todas faz bem para a nossa saúde. Com moderação, é isso? Então, quem não gosta dos frutos que temos da terra, né? Os frutos da terra é muito excelente. Observa que cada país, ou até mesmo, até dentro do nosso país, que é um país imenso, cada região do nosso país, norte, sul, né? Norte, sul, leste, oeste, enfim, cada região tem frutos diferentes, né? Lá para o norte mesmo, Amazonas, Roraima, aquele eixo de lá todo, os frutos já é diferente de que do Nordeste, né, de que aqui do Sudeste, enfim. Mas todos são frutos e é muito bom para a saúde. Mas, meus queridos, mas eu quero falar de um fruto, de uns frutos, que na verdade é excelente para a nossa vida espiritual. E o cuidado que Deus tem para com o ser humano, para conosco, é tão grande que ele deixou toda a perfeição na terra, né? Para a nossa vida cotidiana, secular, cuidar da nossa vida, nossa saúde, os frutos, né? Alimentação, muito bom, saudável. Mas também o nosso Deus, ele quer que a gente se alimente também dos frutos que ele tem para nos dar, que é os frutos do Espírito Santo. Ele quer que nós temos, diferente dos dons, os dons espirituais é o Espírito Santo que dá, segundo a vontade dele. Mas ele dá, é só você pedir. Ele vai analisar o seu pedido, né? E o Espírito Santo dá os dons que ele tem para todos nós. Mas os frutos que Deus deixou através do Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos esses frutos. Porque sem eles em nossas vidas, não poderemos verdadeiramente ser um bom cristão. Não é isso? Então, em Gálatas 5, do 16 em diante, fala das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. É como uma certa pastora pregou uma vez, pastora Vanderly, né? Nossa pastora lá do ministério. Abraço, pastora Vanderly, pastor Marinaldo, que nos segue aqui também da Igreja Evangélica do Deus Vivo. E ela deu ela trouxe um ensinamento sobre o Espírito Santo, né? Várias, com várias partes, e falando sobre o fruto. Observe que a Bíblia fala as obras da carne e o fruto. Não é os frutos, é um fruto do Espírito Santo. Mas não são vários, sim. Mas olha só, é como fosse uma tangerina. A tangerina é uma só, mas quando você descasca ela, você tem vários gomos. Assim o Espírito Santo, né? E o Paulo diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Porque a carne, o que é que a carne traz? Essa carne nossa, né? Cobiça contra o espírito. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Há uma militação, sabia? Há uma guerra
entre o espírito e a carne. O espírito vivifica, a carne de nada presta, só leva a gente a pecar. É isso? Aleluia. Nós temos que ser guiados não pelo coração, não por essa carne, mas pelo Espírito Santo. Estou falando do cristão, né? Porque o homem que não fez essa aliança com Deus ainda, não entende. E o Espírito Santo, ele revela, né, esses mistérios para quem está, na verdade, obedecendo a ele, lendo a sua palavra, vivendo com Cristo, né, renunciando a si mesmo, a carne, renunciando a essa carne e vivendo com Cristo. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque quais são as obras da carne? As obras da carne não vai valer a pena, não vale a pena para a nossa vida espiritual. Nós vimos aí, nada contra, cada um pratica o que gosta, mas aos nossos olhos espirituais temos visto verdadeiramente que essas festas carnavalescas é festa da carne. Né? Carnaval, carne. Né? É só um exemplo. Mas é festa da carne, que só leva o homem, a mulher, a pecar, né? A denegrir a sua vida espiritual com Deus. As obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Quais são? Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo isso é obra da carne. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem mais coisas, não está registrado aqui, mas mais coisas que a carne pratica, o homem pratica na carne, são obra da carne, né? Louvado seja Deus. Mas, olha só, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, como eu falei, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vale apenas eu estar na igreja, dizendo que estou servindo a Deus e não me esforço para me libertar de alguma dessas coisas da obra da carne, de algum desse contexto aqui, né? De algum significado desse aqui que a carne pratica, as obras da carne. Por exemplo, eu estou na igreja, mas eu ainda, né, tenho, vamos dizer assim, tenho ira contra alguém do mundo, um amigo do mundo. Eu não gosto daquele amigo meu, tem aquilo no meu coração. Estou na igreja, louvando a Deus, pregando, sou serva de Deus, mas tem raiva de alguém lá fora. A obra da carne precisa se libertar, senão não vai herdar o reino de Deus. Pelejas, disse-me-disse, bate-boca, raiva, ira. Meu irmão, tudo isso é obra da carne. Nos afasta da promessa da salvação de Deus. Não vou entrar em muito detalhe, porque eu quero um vídeo curto. Olha só. Mas aí vem o que, como eu comecei falando, o fruto. Né? Mas o fruto do Espírito é o quê? O que é o fruto do Espírito? Esse fruto maravilhoso que o Espírito tem. É o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos que devemos tê-lo em nós. E mortificar as obras da carne. Estou dizendo aqui que nenhum de nós não pratica alguma coisa da obra da carne. Mas é aí que está. Aí que Deus nos chama para nos libertar de tudo aquilo que, na verdade, a nossa carne fazia ou ainda faz. Amém? Então, olha só. O fruto do Espírito Santo são esses que eu falei. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo, quem é de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Se fizermos isso, nós precisamos nos libertar. Por quê? Porque senão não vamos herdar o reino de Deus. Não vamos para o céu. E sim, quem não vai para o céu, vai para o Hades. Infelizmente. E é a eternidade. Não vai ter escapatória. Só existe dois caminhos, né? O céu ou o Hades. Ou, né, o lugar maldito. Fala aqui para o YouTube não entender mal. Amém? Então, mortifique as obras da carne. Diga não aos desejos pecaminosos, os costumes, a ira, a lasciva. Diga não, eu não aceito, eu sou de Cristo. Eu sou lavado e remida pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Compartilhe. Pode também deixar aí o seu joinha, o seu like. E também pode deixar aí a sua fala, o que você, né, achou, quiser complementar alguma coisa aí. Deixa aí no seu comentário também. Amém? Deus abençoe.